Não desista agora. Talvez ninguém consiga medir o peso que você carregou até chegar aqui. Mas Deus conhece cada passo, cada noite mal dormida, cada pensamento que você tentou calar e cada lágrima que ficou escondida atrás de um sorriso. Se você entrou nesta oração com o coração cansado, permaneça alguns minutos em silêncio interior. Não porque eu possa prometer que tudo mudará de uma vez, mas porque a presença de Deus pode sustentar você enquanto a resposta ainda não chegou. Há momentos em que continuar não parece coragem, parece apenas colocar um pé diante do outro, e ainda assim, isso também é perseverança. A palavra diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento. Essa promessa não diz que nunca haverá luta. Ela diz que, no meio da luta, você não está abandonado. Deus não observa de longe o seu cansaço. Ele se aproxima, fortalece, ajuda e sustenta. Talvez hoje você não tenha forças para resolver tudo, mas pode receber graça para atravessar este momento. Por isso, respire fundo e fale com Deus do jeito que você consegue. Não precisa usar palavras bonitas, não precisa fingir que está bem. Diga apenas: Senhor, eu cheguei cansado, mas cheguei. Eu não sei como será amanhã, mas entrego a Ti o meu hoje. Se esta oração representa o que existe dentro de você, escreva nos comentários: Deus ainda me sustenta. E se este espaço de oração tem ajudado sua fé, inscreva-se para continuar caminhando conosco. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti com tudo que sou. Eu trago minha fé, mas também trago minhas dúvidas. Eu trago minha esperança, mas também o medo de me decepcionar outra vez. Eu trago os planos que ainda estão de pé e aqueles que eu já pensei em abandonar. Tu conheces o momento exato em que comecei a me sentir fraco. Tu sabes quando minha mente ficou sobrecarregada, quando meu coração se cansou de esperar, e quando eu pensei que talvez não conseguiria seguir. Hoje eu não quero esconder isso de Ti. Eu entrego a pressão, a cobrança, a sensação de atraso, o medo de não dar conta, a tristeza por aquilo que não aconteceu e o peso das expectativas. Eu coloco tudo diante da Tua presença. Salmo 55:22 ensina: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Então eu lanço sobre Ti aquilo que minhas mãos já não conseguem segurar. Sustenta meu coração para que eu não tome decisões definitivas em dias de exaustão. Sustenta meus pensamentos para que o desânimo não fale mais alto do que Tua verdade. Sustenta meus passos quando eu não enxergar longe. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes confunde força com ausência de lágrimas. Pensei que precisava estar sempre firme, sempre pronto, sempre sorrindo. Mas hoje eu entendo que posso chorar na Tua presença e ainda assim permanecer de pé. Posso confessar que estou cansado e ao mesmo tempo continuar confiando. Posso dizer que não sei o que fazer e ainda crer que Tua sabedoria não falhou. Se minhas forças se acabarem, Tua mão vai me sustentar. Quando eu pensar em desistir, Tua presença vai me levantar.
atenção como uma oração simples. Eu não quero cantar para esconder minha dor. Quero cantar para lembrar meu coração de que tu continuas aqui. Quando eu não souber formular uma frase, que essa verdade permaneça dentro de mim. Tua presença não depende do meu desempenho. Teu cuidado não diminui, porque eu me sinto fraco. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, tua palavra mostra que podemos ser atribulados sem sermos destruídos, abatidos sem sermos abandonados. Eu me apego a isso. O que eu sinto é real, mas não precisa ser a palavra final sobre minha vida. O cansaço é real, mas não é meu Senhor. A demora é real, mas não significa a ausência de Deus. O silêncio é real, mas não significa que tu deixaste de trabalhar. Também te entrego o medo de decepcionar quem acredita em mim. Às vezes continuo não por convicção, mas porque tenho receio de admitir que preciso de descanso, conselho ou mudança de direção. Liberta-me dessa pressão, dá-me coragem para ser verdadeiro sem abandonar responsabilidades. Mostra-me que perseverar não é correr sem parar. Muitas vezes é diminuir o ritmo para não quebrar, pedir ajuda para não carregar sozinho e reorganizar o caminho para continuar de modo saudável. Eu não quero confundir exaustão com fracasso. Quero aprender a reconhecer meus limites e ainda assim manter meus olhos em ti. Se hoje eu só conseguir dar um passo pequeno, recebe esse passo como expressão sincera de fé. Eu sigo contigo, meu Deus. Então, Pai, começa agora a organizar o que está desordenado dentro de mim. Acalma o que corre depressa demais. Ilumina o que ficou confuso. Toca nas áreas em que perdi a esperança. Ensina-me a permanecer sem me violentar por dentro, sem me cobrar uma força que eu não tenho, mas também sem entregar ao desânimo que você tentou calar. E cada lágrima que ficou escondida atrás de um sorriso. Se você entrou nesta oração com o coração cansado, permaneça alguns minutos em silêncio. É justamente aquilo que eu tenho medo de admitir, que agora eu coloco diante de ti, Senhor. Eu não quero construir uma oração bonita, enquanto por dentro continuo escondendo o que me machuca. Tu já sabes. Tu conheces o cansaço do meu corpo, o peso acumulado na mente, a tensão que aparece sem aviso e as perguntas que voltam quando tudo fica em silêncio. Tu conheces as lágrimas que não caíram, as conversas que eu ensaiei e nunca tive, as respostas que esperei e não chegaram. Há dias em que até as tarefas simples parecem maiores. Há momentos em que minha cabeça continua funcionando, mas meu coração já não acompanha. Eu faço o que precisa ser feito, respondo às pessoas, sigo a rotina, mas por dentro sinto como se carregasse uma mochila cheia de pedras. Por isso eu paro de fingir força diante de ti. Eu digo com sinceridade: estou cansado. Estou cansado de pensar demais, de tentar prever tudo, de me preparar para problemas que talvez nem aconteçam, de imaginar cenários e perder a paz antes mesmo de qualquer coisa acontecer. A tua palavra em Mateus 11, 28 registra o convite de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu recebo esse convite sem vergonha. Venho cansado, venho confuso, venho com partes de mim que ainda não consegui organizar. E peço que teu descanso alcance não somente meu corpo, mas também minha mente. Ensina meus pensamentos a
desacelerarem na tua presença. Eu entrego, Senhor, a preocupação que se repete. Entrego aquilo que eu acordo pensando e aquilo que continua comigo quando deito. Entrego a lembrança que machuca, a culpa pelo que eu faria diferente, a sensação de que deveria ter sido mais forte, mais rápido, mais sábio. Se há algo que eu preciso corrigir, mostra com amor e dá-me coragem para agir. Se há algo que eu já entreguei e continuo carregando por culpa, ajuda-me a soltar. Filipenses 4, 6, 7 me lembra apresentar a ti minhas petições com oração e gratidão, e diz que tua paz guarda coração e mente. Então eu apresento nomes, situações, contas, responsabilidades, prazos, decisões, esperas. Eu não transformo a fé em fuga da realidade, eu trago a realidade para dentro da oração. Guarda meu coração para que eu não seja governado pelo pânico. Guarda minha mente para que pensamentos repetitivos não se tornem sentenças. Também coloco diante de ti as lágrimas escondidas. Salmo 34, 18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Aproxima-te, Deus, não apenas das áreas fortes, mas dos lugares quebrados. Visita o que eu ainda não consigo explicar. Toca a ferida que se abre quando alguém menciona determinado assunto. Toca a ausência, a rejeição, a frustração, a saudade, o medo de começar de novo. Eu me rendo em tua presença, deixo preso aos teus pés. Mesmo fraco, sigo perto, porque fiel tu és. Eu não quero usar essa canção como fórmula. Quero apenas permitir que meu coração diga devagar aquilo que minha mente tenta complicar. Eu me rendo à necessidade de controlar todas as respostas. Rendo à urgência de entender cada detalhe. Rendo à expectativa de que tudo aconteça no meu tempo. Rendo o medo de parecer fraco aos olhos de alguém. Em Pedro 5,7 ensina a lançar sobre ti toda a ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. Eu lanço, então, não apenas as grandes crises, mas também os pequenos pesos que foram se somando. A mensagem que não chegou, a cobrança que ficou ecoando, a comparação silenciosa, o compromisso que me preocupa, a sensação de não estar fazendo o suficiente. Tu tens cuidado de mim, também nesses detalhes. Senhor, quando meu corpo estiver cansado, dá-me sabedoria para respeitar limites. Quando minha mente estiver cheia, ajuda-me a escolher o que realmente precisa da minha atenção. Quando meu coração estiver ferido, dá-me espaço para processar a dor sem me condenar. E quando minha fé parecer pequena, lembra-me de que o poder não está no tamanho da minha força, mas na fidelidade daquele em quem confio. Eu peço ajuda concreta para este dia. Se preciso dizer não, dá-me coragem. Se preciso pedir ajuda, tira de mim a vergonha. Se preciso esperar, dá-me paciência. Se preciso agir, dá-me clareza. Se preciso descansar, ensina-me a descansar sem culpa. Se preciso recomeçar, mostra o primeiro passo. Também te entrego o silêncio que me assusta, quando não percebo respostas rápidas. Minha mente tenta preencher o grande vazio com conclusões ruins. Ensina-me a não interpretar demora como abandono. Dá-me serenidade para continuar fazendo o que é correto enquanto espero, e humildade para reconhecer quando preciso mudar de estratégia ou buscar orientação. E agora,
À medida que eu entrego as dores que consigo nomear, eu também te peço luz para aquelas batalhas que quase ninguém vê. Há pensamentos, medos, culpas, comparações e lembranças que travam meu interior. Eu não quero ignorá-los nem ser dominado por eles. Quero levá-los contigo para a luz, porque sei que tua presença pode alcançar até os lugares mais silenciosos da minha alma. Leva-me, então, para essa parte silenciosa da minha alma, Deus fiel. Guarda minha mente quando ela tenta transformar preocupação em certeza. Guarda minhas emoções quando o medo antigo volta a parecer atual. Guarda meu coração quando a comparação tenta me convencer de que estou atrasado, esquecido ou menos amado. Eu renuncio à necessidade de medir minha história pela velocidade da história de outras pessoas. Dá-me equilíbrio para celebrar o bem do outro sem desprezar o processo que tu estás conduzindo em mim. Romanos 12:2 fala sobre renovação da mente. Eu peço essa renovação de modo prático. Quando eu repetir mentalmente frases negativas, ajuda-me a confrontá-las com a tua verdade. Quando eu concluir que nada vai dar certo, lembra-me de que eu não conheço o futuro. Quando eu pensar, eu nunca consigo, mostra-me os passos que já consegui dar. Quando eu acreditar que estou sozinho, traz à memória a tua presença e também as pessoas que podem caminhar comigo. Cura, Senhor, as palavras que ficaram presas dentro de mim. Palavras de crítica, humilhação, abandono ou desprezo. Eu não quero construir minha identidade sobre frases ditas em momentos de raiva ou ignorância. Salmo 13:9, 13:14. Mostra que minha vida é conhecida por ti de maneira profunda. Ajuda-me a olhar para mim com sobriedade, sem orgulho, mas também sem desprezo. Que eu não me trate como inimigo. Entra na minha casa, entra nas relações que eu amo e que também me preocupam. Guarda minha família nas conversas, nas decisões, nos deslocamentos, na rotina e nas escolhas. Onde houver tensão, dá sabedoria. Onde houver distância, mostra caminhos saudáveis de aproximação. Onde houver limites necessários, dá firmeza sem crueldade. Onde houver perdão possível, prepara os corações sem forçar processos. Eu oro por aqueles que dependem de mim e também por aqueles de quem eu dependo. Dá-nos paciência para ouvir, dá-nos humildade para reconhecer erros, dá-nos discernimento para não transformar toda divergência em guerra. Que a humildade, a mansidão e a paciência nos ajudem a preservar a unidade com sinceridade. Que essas virtudes sejam reais dentro de casa, não apenas palavras bonitas. Entra também no meu trabalho e nas minhas responsabilidades. Se estou sobrecarregado, mostra prioridades. Se tenho medo de perder uma oportunidade, livra-me de agir por desespero. Se preciso aprender algo novo, dá disposição. Se enfrento injustiça, dá prudência pra buscar caminhos corretos. Se estou desempregado ou vivendo incerteza profissional, sustenta minha dignidade e abre minha visão pra possibilidades reais, sem me deixar paralisado. Eu coloco as finanças diante de ti com maturidade. Não peço atalhos mágicos, peço sabedoria, disciplina, provisão e direção. Provérbios 3:5, 6 ensina
a confiar no Senhor e reconhecê-lo nos caminhos. Eu reconheço tua soberania também nas decisões práticas. Mostra onde reduzir, onde esperar, onde planejar, onde pedir conselho. Protege-me de impulsos nascidos do medo. Guarda minha mente, Senhor. Entra em cada decisão. Cura o que ficou ferido. Fortalece o coração. E quando eu não souber qual caminho escolher, dá-me paz suficiente para não correr, apenas para sair da ansiedade. Nem toda pressa vem de direção. Às vezes, a coragem é esperar mais um pouco, reunir informações, conversar com alguém sábio, então decidir. Ajuda-me a não confundir urgência emocional com tua voz. Mostra, Jesus, como falar aquilo que precisa ser falado. Há conversas que eu adiei por medo de conflito. Dá-me palavras verdadeiras e respeitosas. Que eu não use a fé para fugir de responsabilidades, nem a firmeza para ferir. Ensina-me a colocar limites onde há abuso, excesso ou invasão, e a manter o coração livre de vingança. Fortalece-me contra a culpa que não leva a mudança. Se o teu espírito me convence de algo, que isso me conduza a arrependimento e reparação. Não há uma condenação interminável. Romanos 8:1 afirma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que eu aprenda a diferenciar a correção de destruição interior. Guarda-me também do medo do futuro. Eu não sei tudo o que acontecerá, mas posso escolher como me posiciono hoje. Dá-me presença pra viver este dia. Dá-me responsabilidade pra cuidar do que está nas minhas mãos e fé pra entregar o que não está. Eu não quero gastar a força de hoje tentando sobreviver a 10 problemas imaginários de amanhã. Eu te peço discernimento diante das vozes que disputam minha atenção. Nem toda opinião precisa virar direção. Nem todo medo merece obediência. Ajuda-me a filtrar conselhos e expectativas, sem decidir, pressionado pela comparação. Enquanto tu guardas mente, família, trabalho, finanças e decisões, eu começo a perceber que tua obra não é apenas resolver coisas ao meu redor. Tu também estás formando firmeza dentro de mim. Eu preciso de um coração sustentado. Eu preciso de um coração dentro de. Tu também estás formando firmeza dentro de mim. Eu preciso de um coração de poder do interior. Leva-me, então, para essa parte silenciosa da minha alma, Deus fiel. Guarda minha mente quando ela tenta transformar preocupação em certeza. Guarda minhas emoções como um medo antigo volta a parecer atual. É nesse fortalecimento interior que eu quero permanecer contigo, Senhor. Antes de mudar qualquer cenário, trabalha em mim. Eu não quero depender de elogios para acreditar que tenho valor, nem de resultados rápidos para concluir que estou no caminho certo. Ensina-me a receber orientação, sem viver escravo da aprovação. Ensina-me a ouvir conselhos, sem entregar a outras pessoas a responsabilidade de decidir quem eu sou. Efésios 2:10 declara que somos feitura de Deus, criados em Cristo para boas obras. Isso me lembra que minha vida não é um acidente, nenhum projeto abandonado. Eu ainda estou em processo. Há áreas amadurecendo, feridas sendo tratadas,
hábitos sendo reformulados. Eu não preciso me comparar com uma versão idealizada de mim mesmo. Preciso caminhar com fidelidade no passo de hoje. Fortalece minha identidade para que eu não me desfaça diante de uma crítica. Dá-me humildade para aprender, quando a crítica é justa, e maturidade para não internalizar ataques que não definem quem sou. Fortalece meu coração para que rejeições não determinem meu futuro. Se uma porta se fechou, ajuda-me a lidar com a dor sem concluir que todas as portas se fecharão. Salmo a carne 3:26 diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Eu recebo essa verdade. Minha energia pode oscilar, minha motivação pode mudar, minha confiança em mim mesmo pode diminuir, mas Tu podes ser a fortaleza do meu coração quando os meus sentimentos não conseguem me sustentar. Eu te peço constância, não uma intensidade que dura poucas horas, mas uma fidelidade simples que se repete. Dá-me coragem para levantar, organizar o que preciso, cumprir o possível, descansar quando necessário e voltar no dia seguinte. Livra-me da mentalidade de tudo ou nada. Se eu não conseguir fazer muito, ajuda-me a fazer o que for saudável e possível. Se minhas forças se acabarem, Tua mão vai me sustentar. Se meus olhos perderem o caminho, Tua voz vai me orientar. Esse motivo volta agora porque eu preciso ouvi-lo de novo, não como repetição vazia, mas como memória de fé. Tua mão sustenta, Tua voz orienta, Tua presença acompanha. Mesmo quando eu estiver aprendendo devagar, Tu não me abandonas por não ser perfeito. Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A coragem bíblica não é ausência de medo, é decisão de caminhar sabendo quem acompanha. Então eu peço coragem para continuar, coragem para tentar novamente com sabedoria, coragem para aceitar que algumas coisas precisam de tempo, coragem para não transformar uma fase difícil em identidade permanente. Se esta parte da oração fala diretamente com vocês, escreva nos comentários. Minha força vem de Deus, não como prova para ninguém, mas como uma pequena declaração diante do seu próprio coração. Senhor, recupera em mim a autoestima espiritual que foi ferida. Não me deixe viver diminuindo os dons que Tu me deste, nem me sentindo superior aos outros. Dá-me um olhar equilibrado, que eu reconheça minhas limitações sem me desprezar e reconheça minhas capacidades sem orgulho. Ajuda-me a cuidar do que colocaste em minhas mãos. Fortalece minha disciplina, sem transformar disciplina em dureza. Ajuda-me a estabelecer rotinas que me façam bem. Oração, descanso, trabalho responsável, alimentação,
relacionamentos saudáveis e paz os necessários. Que minha vida espiritual não esteja separada da forma como cuido do meu corpo, do meu tempo e das minhas escolhas. Eu também entrego a necessidade de explicar tudo para todos. Há decisões que precisam de conselho, outras precisam apenas de convicção, paz e responsabilidade. Dá-me sabedoria para distinguir se eu estiver tomando um caminho por teimosia. Corrige-me se eu estiver recuando apenas por medo da opinião alheia. Fortalece-me. Gálatas ensina a não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Quando o desânimo tenta escolher meu destino, eu me volto para ti, Jesus querido. Ele nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes vem como falta de vontade, como atraso constante, como uma voz baixa dizendo que não adianta tentar. Às vezes aparece depois de muitas tentativas frustradas, de uma espera longa, de uma notícia difícil ou de meses em que parece que nada muda. Eu reconheço isso sem me condenar. Sofrer não significa que perdi a fé. Estar cansado não significa que te abandonei. Isaías 40:29 diz que tu fortaleces o cansado e multiplicas as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu preciso dessa força, não de uma energia artificial para fingir que está tudo bem, mas de força verdadeira para enfrentar o próximo passo. Se eu precisar levantar, ajuda-me a levantar. Se eu precisar parar e reorganizar, ajuda-me a fazer isso sem culpa. Se eu precisar buscar apoio, dá-me humildade para pedir. Eu oro contra a paralisia, não contra o descanso saudável, mas contra aquela imobilidade que nasce da desesperança e me faz abandonar tudo antes de tentar de novo. Mostra uma pequena ação possível, um telefonema, uma conversa, um currículo enviado, uma tarefa terminada, uma consulta marcada, um pedido de ajuda, uma oração curta, um primeiro passo. Salmo 42:11 registra a pergunta da alma abatida e a decisão de esperar em Deus. Eu não ignoro meu abatimento. Eu converso com minha própria alma. Digo a mim mesmo: você está cansado, mas não está sem caminho. Você está ferido, mas ainda pode receber cuidado. Você não precisa resolver a vida inteira hoje. Senhor, se eu me sinto fracassado por algo que não deu certo, ajuda-me a separar resultado de valor pessoal. Nem toda tentativa frustrada é uma definição de quem eu sou. Há erros que ensinam, portas que redirecionam, processos que amadurecem. Dá-me discernimento para aprender sem me massacrar. Eu lembro das imagens bíblicas de travessia. O povo atravessou águas, caminhou por desertos, enfrentou vales, esperou por promessas. Isso não romantiza a dor, mostra que há caminhos em que a presença de Deus acompanha mesmo quando o terreno é difícil. Salmo 23:4 não diz que não haverá vale, diz que mesmo no vale não precisamos caminhar sem a presença do pastor. Então anda comigo neste vale, quando minha visão estiver curta, ser luz suficiente para o próximo passo. Quando eu não enxergar a saída, segura minha mão. Quando a cabeça baixar, levantar meu rosto com mansidão. Quando
Quando eu quiser me esconder de tudo, aproxima pessoas seguras e dá-me coragem para não me isolar completamente. Levanta meu coração, renova meu caminhar. No vale eu não estou só, tua mão vai me sustentar. Se a noite parece longa, tua presença vai ficar. Eu canto isso devagar e depois com mais firmeza. Não porque nego a noite, mas porque me recuso a chamar a noite de eternidade. Há fases, há ciclos, há processos, há também cuidado no caminho. Dá-me graça para suportar o que precisa ser suportado e sabedoria para mudar o que pode ser mudado. 2 Coríntios 12:9 mostra tua graça suficiente e teu poder se aperfeiçoando na fraqueza. Eu não glorifico a fraqueza, eu reconheço que ela não impede tua ação. Tu podes me encontrar justamente onde minhas próprias forças acabam. Eu não preciso chegar perfeito para ser cuidado. Quebra, Senhor, a lógica de que só vale continua quando sinto motivação. Ensina-me fidelidade também nos dias comuns. Se hoje não há entusiasmo, dá-me compromisso. Se não há clareza total, dá-me prudência. Se não há força para muito, dá-me força para o essencial. Eu coloco diante de ti sonhos que quase abandonei. Alguns talvez precisem ser reformulados, outros talvez ainda façam sentido. Não me deixe insistir cegamente, nem desistir precipitadamente. Dá-me conselho, tempo, serenidade, direção. Coloco também responsabilidades que eu não posso simplesmente abandonar. Dá-me estrutura, apoio e organização pra cumpri-las sem me destruir. Se o desânimo veio depois de uma decepção com pessoas, cura meu coração sem me tornar frio. Se veio por causa de uma perda, acompanha meu luto sem apressá-lo. Se veio por esgotamento, ensina-me limites. Se veio por medo, fortalece minha confiança. Se veio sem uma causa clara, ajuda-me a observar meu corpo, minha mente, minha rotina com cuidado e buscar ajuda responsável quando necessário. Hoje eu não digo que nunca mais vou me sentir desanimado. Eu digo algo mais verdadeiro. Quando o desânimo vier, ele não precisa governar sozinho. Eu posso parar, orar, pedir ajuda, reorganizar, descansar e continuar. A tua mão pode me colocar de pé, sem me violentar por dentro. Coloque em mim esperança quieta, capaz de atravessar dias difíceis e respostas lentas. Enquanto me colocas de pé, eu percebo quantos pesos ainda carrego por tentar controlar, porque não depende de mim. Há preocupações, responsabilidades e expectativas que preciso soltar para recuperar forças. Leva-me agora a essa entrega mais completa, onde meu corpo, minhas emoções e meu espírito possam respirar novamente. Eu entro nessa entrega mais completa, meu Pai. Abro as mãos por dentro e reconheço: há coisas que eu não consigo controlar. Eu não controlo a opinião de todos, o tempo das respostas, a reação das pessoas, as mudanças da economia, o passado, nem todas as circunstâncias do futuro. Posso agir com responsabilidade, mas não posso carregar o mundo. Então eu devolvo a ti o peso de querer garantir tudo. 1 Pedro 5,7 volta à minha memória. Posso lançar sobre ti toda a ansiedade, porque tu cuidas de mim. Eu lanço a preocupação com a rotina, com compromissos acumulados, com pessoas que dependem de mim, com decisões ainda abertas e com relações que exigem maturidade. Eu lanço o medo de decepcionar, de não conseguir manter o ritmo.
de perder algo importante. Ajuda-me a distinguir entre responsabilidade e controle. Eu entrego minha saúde emocional. Se estou sobrecarregado, mostra sinais que vem ignorando. Se tenho vivido no limite, dá-me coragem para reduzir o que for possível. Se preciso conversar com alguém de confiança ou buscar apoio profissional, tira a vergonha, tua presença pode caminhar comigo também, através de cuidados práticos. Eu entrego minhas necessidades materiais. Mateus 6:31-34 ensina a não viver dominado pela ansiedade pela manhã. Isso não significa desprezar planejamento. Significa não deixar o futuro consumir o presente. Dá-me sabedoria para planejar sem adoecer de antecipação. Dá-me disciplina para fazer o que está ao meu alcance e fé para não transformar incerteza em desespero. Eu te peço renovação das forças físicas. Tu conheces meu corpo, meus limites e o cansaço que acumulei. Dá-me descanso restaurador quando eu puder repousar. Ensina-me a respeitar sono, alimentação, pausas e movimento. Ajuda-me a ouvir os sinais do corpo, sem medo exagerado e sem negligência. Salmo 107:2. Lembra que o sono é dádiva aos teus amados, que eu receba o descanso como parte do cuidado. Renova também minhas forças emocionais. Eu não quero viver apenas reagindo. Dá-me espaço interior entre o que acontece e a forma como respondo. Cura a irritação acumulada, a impaciência nascida do esgotamento, a tristeza que eu escondi para continuar funcionando. Ensina-me a nomear o que sinto sem ser definido por isso. Renova minhas forças espirituais. Salmo 51:10 pede um coração puro e um espírito firme. Eu faço essa oração. Renova em mim desejo de estar contigo, não por obrigação, mas por relacionamento. Quando eu não sentir nada extraordinário, ensina-me a permanecer na simplicidade. Uma oração sincera, um salmo, alguns minutos de silêncio, um agradecimento. Eu solto o peso e respiro. Tua graça me encontrou. No silêncio da tua presença, meu coração descansou. Que esse trecho pareça uma respiração de alívio dentro de mim. Eu não preciso correr para o próximo pedido. Posso ficar alguns instantes reconhecendo que nem tudo precisa ser resolvido agora. Há coisas que podem esperar. Há decisões que podem amadurecer. Há conversas que precisam de calma. Há tarefas que podem ser reorganizadas. Senhor, devolve a alegria de viver nos detalhes. Não uma euforia artificial, mas capacidade de perceber o bem simples. Uma conversa tranquila, uma refeição, um céu bonito, uma música, um abraço, um momento de silêncio. O desânimo estreita a visão. Tua graça pode ampliar novamente o horizonte. Dá-me coragem para proteger meu tempo de excessos. Nem toda oportunidade precisa ser aceita. Nem todo pedido pode ser atendido. Nem toda urgência alheia precisa se tornar minha emergência. Ensina-me limites com amor, que eu saiba dizer agora não posso, sem culpa quando isso for necessário e correto. Também me ajuda a receber ajuda. Às vezes eu quero ser útil para todos, mas tenho dificuldade de admitir quando preciso de alguém. Quero
quebra esse orgulho silencioso. Aproxima pessoas confiáveis e dá-me humildade para conversar. Ninguém foi criado para carregar tudo sozinho. Eu agradeço porque renovação não é apenas sentir-se melhor, é receber condições para viver com mais sabedoria. Se minhas forças físicas forem renovadas, quero usá-los com equilíbrio. Se minhas emoções encontrarem descanso, quero responder com mais amor. Se minha vida espiritual ganhar fôlego, quero caminhar com mais fidelidade. Eu também entrego a necessidade de estar disponível o tempo inteiro. Ensina-me que pausa não é abandono, que cuidar de mim faz parte do cuidado com quem amo. Se minha agenda está cheia demais, dá-me lucidez para rever compromissos. Se meu coração está cheio demais, dá-me um espaço seguro para falar. Organizar pensamentos e recuperar fôlego, que eu reconheça antes do limite que preciso descansar. Faz crescer em mim uma rotina sustentável com fé, cuidado e repouso. E agora, com o peito menos apertado, eu percebo que força renovada produz coragem. Não há coragem impossível de quem não calcula consequências, mas coisas que eu não consigo controlar. Eu não controlo a opinião de todos, o tempo das respostas, a reação das pessoas, as mudanças da economia, o passado, nem todas as circunstâncias do futuro. Posso agir com responsabilidade, mas nem posso. Sustenta-me enquanto avanço, Deus de misericórdia, porque algumas das próximas escolhas exigem coragem. Eu posso ter orado por força durante muito tempo e ainda sentir frio na barriga diante de uma conversa, de uma mudança ou de um recomeço. Não quero interpretar a presença do medo como prova de fracasso espiritual. Quero aprender a agir com sabedoria, mesmo quando o medo tenta falar alto. Josué 1:9 volta como ordem e consolo: ser forte e corajoso, porque tu estás comigo. Então eu peço coragem para decidir o que não posso mais adiar. Se preciso encerrar um ciclo, dá-me paz e clareza. Se preciso tentar outra vez, dá-me estratégia. Se preciso pedir perdão, dá-me humildade. Se preciso perdoar, conduz meu coração no tempo certo. Se preciso estabelecer limites, dá-me firmeza sem agressividade. Eu renuncio ao domínio do medo sobre minhas escolhas. Não digo que nunca mais vou sentir medo. Digo que ele não terá o direito exclusivo de dirigir minha vida. 2 Timóteo 1:7 fala de espírito, de poder, amor e equilíbrio. Eu recebo esse equilíbrio. Poder sem amor vira dureza. Amor sem limites pode virar desgaste. Equilíbrio me ajuda a agir com verdade e responsabilidade. Oh, dá-me coragem para conversas difíceis, que eu não ataque, manipule nem fuja. Ensina-me a dizer o que precisa ser dito com clareza. Dá-me coragem para ouvir respostas que talvez eu não goste, maturidade para processá-las. Se houver reconciliação possível, prepara caminhos. Se não houver, guarda meu coração de amargura. Dá-me coragem para recomeçar sem vergonha. Há recomeços que acontecem aos 20, aos 40, aos 60. Há recomeços profissionais, emocionais, espirituais e familiares. Idade, tempo perdido ou erros passados não precisam me impedir de dar um passo responsável. Hoje,
Lamentações 3, 22, 23. Lembra que tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu me apego a essa renovação. Dá-me coragem para obedecer aquilo que já está claro. Às vezes eu peço uma nova direção, quando ainda não pratiquei a última verdade que entendi. Se preciso organizar minha vida, começar, pedir ajuda, abandonar um hábito nocivo, buscar reconciliação ou cuidar melhor de mim, fortalece meu compromisso. E agora eu declaro diante do meu próprio coração: eu não estou sozinho. Eu não sou definido pelo meu pior dia. Eu posso pedir ajuda, eu posso aprender, eu posso recomeçar, eu posso descansar sem abandonar meu propósito. Eu posso dizer não quando necessário. Eu posso continuar mesmo sem enxergar a estrada inteira. Salmo 27, 14 diz para esperar no Senhor, ter bom ânimo e fortalecer o coração. Fortalece o meu coração agora. Não para que eu me torne vulnerável, mas para que eu permaneça inteiro, o suficiente para caminhar. Se minhas forças se acabarem, tua mão vai me sustentar. Se a estrada ficar escura, tua presença vai ficar. Eu não cedo ao desespero, eu escolho confiar. Deus ainda me sustenta e eu vou continuar. Que essas palavras cresçam dentro de mim como uma declaração cantada, não contra a realidade, mas a favor da esperança. Eu reconheço problemas e ainda assim escolho confiar. Eu reconheço limites e ainda assim escolho caminhar. Eu reconheço dores e ainda assim escolho não entregar meu futuro ao desânimo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu vou continuar com Deus. Faça dessa frase um lembrete simples para os próximos dias. Senhor, dá-me autoridade serena para proteger o que Tu estás reconstruindo em mim. Que eu não volte voluntariamente a ambientes, padrões e decisões que me quebram apenas por medo de desagradar. Dá-me discernimento para saber quando insistir e quando recuar. Dá-me maturidade para não chamar ansiedade de intuição nem impulsividade de coragem. Eu entrego inesperado, nem tudo será previsível. Haverá telefonemas, notícias, mudanças, imprevistos. Quando vierem, ajuda-me a não desmoronar antes de entender. Dá-me capacidade de respirar, reunir informações, buscar conselho, então agir. A Tua presença não elimina a complexidade, mas pode me dar chão. Eu entrego também a pressão de resolver a vida dos outros. Posso amar sem controlar, posso ajudar sem assumir responsabilidades que não são minhas. Posso interceder sem me destruir. Dá-me limites que protejam a compaixão de virar esgotamento. Também me dá coragem para aceitar processos lentos. Eu gostaria de resolver algumas áreas de uma vez, mas maturidade costuma ser construída em passos. Quando eu ficar impaciente comigo, lembra-me do caminho já percorrido. Quando eu achar que voltei ao início, mostra-me o que aprendi. Que eu não despreze avanços discretos só porque ainda não cheguei onde desejo. Agora, depois desse crescimento de coragem, eu diminuo o ritmo diante de Ti. Não quero terminar esta oração em tensão, como se precisasse provar força. Quero terminar em gratidão. A coragem que recebi não vem de gritar mais alto, mas de saber que Tua presença continua comigo. Eu deixo meu coração desacelerar e reconheço com reverência cada sinal de sustento que me trouxe até aqui. Sustenta-me enquanto avanço, Deus de misericórdia, porque algumas das próximas escolhas exigem coragem.
Eu posso ter orado por força durante muito tempo e ainda sente frio na barriga. Reconhecendo cada sinal de sustento, eu te agradeço, Senhor. Talvez as circunstâncias ao meu redor ainda sejam as mesmas, mas algo dentro de mim já encontrou um pouco mais de espaço para respirar. Eu cheguei carregando a sensação de que não conseguiria continuar, e agora lembro que continuar não depende apenas da minha força. Tua presença me acompanha, tua palavra me orienta e teu cuidado me sustenta. Salmo 12:1-2 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu levanto os olhos não para ignorar os problemas, mas para lembrar de onde vem meu socorro. Obrigado pelos momentos em que fui sustentado sem perceber. Obrigado pelas portas que me protegeram, pelas pessoas que chegaram, pelos livramentos que eu conheço e pelos cuidados que talvez eu só compreenda depois. Eu entrego a Ti as próximas horas. Guarda minha casa, meus caminhos, minhas decisões e minhas conversas. Salmo 12:7-8 fala do Senhor guardando nossa saída e nossa entrada. Que eu caminhe com atenção e confiança. Dá-me prudência no trânsito, sabedoria nas escolhas, calma diante de provocações e discernimento quando algo não parecer seguro. Eu entrego minha família, visita quem está cansado, fortalece quem cuida de todos e quase nunca diz que precisa de cuidado. Consola quem enfrenta luto ou saudade. Dá sabedoria a pais, mães, filhos, avós, casais e pessoas que vivem conflitos dentro de casa. Onde houver tensão, traz oportunidade de diálogo. Onde houver perigo ou abuso, dá caminhos seguros e apoio responsável. Eu oro por cada pessoa unida nesta oração, por quem ouviu chorando, por quem está esperando uma resposta, por quem trabalha muito e ainda sente medo de não conseguir pagar tudo, por quem cuida de alguém doente, por quem está em processo de recuperação emocional, por quem perdeu a motivação, por quem pensa em desistir de um projeto, de uma responsabilidade ou de um sonho. Sustenta cada coração com a graça necessária para o próximo passo. Romanos 15:13 apresenta o Deus de esperança, que nos enche de alegria e paz no ato de crer. Enche-nos dessa esperança sóbria que não nega a realidade, mas impede que o desespero tenha a última palavra. Dá-nos paz para aquilo que precisa esperar e coragem para aquilo que precisa ser feito. Eu declaro, então, não vou transformar um dia difícil em sentença sobre toda a minha história. Não vou usar uma queda como prova de que tudo acabou. Eu posso recomeçar, posso pedir ajuda, posso reorganizar, posso descansar, posso continuar. E quando minhas forças diminuírem, vou me lembrar, Deus ainda me sustenta. Se minhas forças se acabarem, tua mão vai me sustentar. Mesmo em meio ao caminho, tua presença vai ficar. Hoje eu sigo em esperança, porque posso em ti confiar. Recebe essa última canção como gratidão. Ela começou como um pedido e termina como uma confissão de confiança. Não digo que tudo está resolvido, digo que não estou sozinho no processo. Essa diferença muda a forma como caminho. Se esta oração falou com você, escreva o final. Deus ainda me sustenta.
Deixe também seu pedido de oração nos comentários para que possamos nos unir em fé. Compartilhe esta oração com alguém que esteja cansado e, se desejar continuar recebendo momentos como este, inscreva-se no canal. Faça isso com liberdade, sem peso. O mais importante é que a palavra encontre espaço no seu coração. Pai, eu te peço proteção sobre a mente de cada pessoa que permaneceu até aqui. Guarda-nos de decisões impulsivas tomadas em esgotamento. Dá-nos maturidade para procurar ajuda quando necessário. Coloca pessoas seguras em nosso caminho. Dá-nos coragem para conversar, para dizer a verdade, para pedir perdão, para estabelecer limites, para descansar e para recomeçar. Abençoa o trabalho de nossas mãos, sem nos tornar escravos de produtividade. Abençoa nosso descanso, sem nos deixar cair na paralisia. Abençoa nossos relacionamentos com sabedoria. Abençoa nossos projetos com discernimento. E se algo que desejamos não fizer bem, dá-nos paz para soltar. Eu te agradeço por ter me ouvido. Agradeço porque posso chegar diante de ti sem máscara. Agradeço porque tua graça não depende do meu desempenho perfeito. Agradeço porque tua presença me encontra no cansaço e me ensina a caminhar sem me destruir. Eu entrego amanhã antes de conhecê-lo. Entrego as notícias que ainda não recebi, as decisões que ainda não tomei e as conversas que ainda não tive. Que eu vivo um dia de cada vez, com prudência, fé e humanidade. E a minha declaração final é simples: eu não vou desistir agora, Deus ainda me sustenta. Mesmo se eu precisar caminhar devagar, eu vou continuar. Mesmo se eu precisar reorganizar meus planos, eu vou continuar. Mesmo se eu precisar pedir ajuda, eu vou continuar. Não porque sou invencível, mas porque não caminho sozinho. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém. Obrigado por ficar até aqui. Que a paz de Deus guarde seu coração e que você siga este dia lembrando a graça para o próximo passo.